Bom dia, gente. Como disse a Adriana, né? Minha tarefa hoje é fazer uma retrospectiva dessa história de luta da MB, né? E a gente sabe que sem conhecer a história da gente, né? A nossa história, a gente teria mais dificuldade de construir nossas estratégias de ação, né? Porque é com base nessa experiência histórica, né? Nesses aprendizados que a gente tem mais condições de construir essas estratégias. Por isso que a gente colocou como primeira oficina a recuperação dessa história, né? Queria também dizer que eu não vou conseguir colocar tudo, né? São 30 anos de história, então vai me faltar, às vezes, mais informações para poder contribuir com esse trabalho, com essa discussão com vocês, né? E, além de que, a Adriana foi muito, digamos assim, elogiosa comigo. Eu não sei se eu dou conta de tanta história, né? E nem tive, digamos assim, participando de todos os processos da MB em nível nacional, né, dessa luta pelo enfrentamento à violência em nível nacional, né? Então, algumas coisas podem me faltar, mas sabendo que na hora do debate a gente pode inclusive, vocês podem contribuir com esse processo, né? A MB, como vocês sabem, ela teve início, né, toda aquela mobilização para a gente construir uma plataforma nossa, feminista, para ir para a quarta conferência de política, a quarta conferência mundial das mulheres da ONU, né? E a gente criou uma plataforma, né? E a nossa estratégia tinha sido trabalhar esse tema de acordo com o contexto, de forma permanente e sistemática, né? Então, desde o início, a MB compreendia que essa luta ela está intimamente relacionada à luta pelo fim da dominação patriarcal e pela transformação da cultura estabelecida nas sociedades, que ainda coloca as mulheres no lugar de submissão, né? Então, ao longo dessa nossa trajetória, a gente atuou de diversas maneiras, como mobilizações de rua, tanto denunciando a gravidade das violências contra as mulheres, né, quanto a indiferença dos poderes públicos para enfrentar, implantando políticas públicas, serviços de atenção às mulheres. Também observamos o grande preconceito, né, e o machismo, né, dos operadores, né, das políticas públicas, dos operadores do direito, né, para, como é que se diz, em relação às mulheres. Então, a gente sabe o quanto o judiciário como é que se diz, foi refratário, né, à questão da violência contra as mulheres, né? Uma das outras formas de atuação da gente, né, foi a questão do monitoramento das políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres. A gente fez isso durante um bom tempo, inclusive cobrando, né, de estados, de municípios e do próprio governo federal, né, que construísse políticas e que construísse serviços de atendimento às mulheres, né? Então, a gente fez incidência no legislativo, a gente fez incidência no judiciário, né? A gente visibilizou a gravidade da situação, né, através da imprensa, nas redes sociais. Então, a gente fez grandes atos e grandes ações, né, pelo fim da violência contra as mulheres. Então, muitas dessas atividades realizadas pela AMB, elas foram construídas também em alianças com outros movimentos feministas. Outras vezes, nós realizamos sozinha. Entretanto, sempre tomamos a iniciativa de construir alianças com outros movimentos, né? Então, até 99, a gente se concentrou em monitorar o cumprimento dos acordos feitos pelo governo brasileiro na quarta conferência, como eu disse antes, né? E em 2000, a gente também fez o monitoramento da plataforma de Beijing, né, para avaliar os avanços do governo brasileiro em relação a essa plataforma, né, o que o governo brasileiro cumpriu, o que não cumpriu. A gente fez esse monitoramento em 99, né? E
Em 2000, 2001, a gente decidiu que a gente não ia mais fazer esse monitoramento da plataforma de Beijing, né? E aí, em 2002, né, na quinta reunião do Conselho Nacional, da reunião nacional do Comitê Político da AMB, que a gente acordou que faria o monitoramento nacional da situação da violência contra as mulheres, mobilizando todos os agrupamentos estaduais. Então, na sexta reunião do comitê político, naquela época a gente chamava comitê político, né? A AMB tinha um comitê político, né, formado pelas regiões e pelos estados, né, pelas companheiras integrantes da AMB dos estados, né? E em 2003 a gente realizou um seminário nacional, cujo título era O Desafio Feminista de Monitorar a Cidadania das Mulheres. A ideia era promover nos espaços estaduais o debate feminista sobre a violência de forma sistemática e com um método construído coletivamente, firmado entre os fóruns, as articulações, as redes e núcleos que integram o Comitê Político da AMB, e baseado no chamamento à ação articulada entre feministas e aliadas, né? Segundo a Nauba, né, para a AMB foi um grande desafio trabalhar com a ideia de todos os estados monitorarem, independentemente da capacidade instalada de cada estado. A diversidade de ações, ela poderia ter sido apontada como um problema, mas, em vez disso, ela se apresentou como uma solução rica, né, diversa, de diferentes capacidades, leques de aliança mais ampliado, maior visibilidade local da ação dos fóruns, sistematização da experiência, apontando para os caminhos a ser seguido e, principalmente, a apropriação do movimento do que estava acontecendo no Estado em relação ao combate à violência contra as mulheres. É importante enfatizar que vários estados fizeram um balanço de quais serviços estavam disponíveis, quantos atendiam e o perfil das mulheres que sofreram violência. Outros estados, eles diagnosticavam a importância do papel do aparelho formador, mostrando que são fundamentais para essa luta as capacitações, os treinamentos em serviço e a construção de parcerias com as universidades. Exemplos de monitoramento tem em vários estados, né, que fizeram esses monitoramentos, né? Então, assim, isso fortaleceu muito tanto os agrupamentos estaduais, porque a partir desse monitoramento, os agrupamentos estaduais tiveram possibilidade de construir estratégias de atuação local, como também deu visibilidade a esses agrupamentos, né, estaduais na sociedade local, né? Isso que foi muito importante. E para a AMB, isso foi importante porque a gente conseguiu ter um material, né, sobre a gravidade da situação da violência e, ao mesmo tempo, compreendendo também, né, como a AMB, digamos assim, vem atuando, né, no nível estadual, nos estados, né? Foi muito importante esse monitoramento, que foi um monitoramento político, mas foi um monitoramento onde a gente teve que, digamos assim, fazer uma capacitação entre nós, né, de como a gente poderia fazer esse monitoramento nos estados. Em 2013 e 2004, então, a gente mobilizou a militância da AMB para a aprovação da Lei Maria da Penha. Participamos desse processo, né, subsidiadas, inspiradas pelo processo de monitoramento em 2002, e construímos uma grande aliança com os diversos movimentos feministas. Fizemos várias incidências no Congresso Nacional para aprovação da lei, né? Então, a gente fez uma grande movimentação na defesa da aprovação da Lei Maria da Penha. E essa lei foi construída por nós, né? Claro, em aliança com outros movimentos, foi construída também em um grande diálogo com as nossas parlamentares aliadas, né? Então, foi muito importante essa mobilização que a gente fez para a criação da Lei Maria da Penha. Em 2005, realizamos em Recife um seminário nacional, contando com a participação de integrantes de diferentes movimentos de mulheres brasileiros.
Então, nós avaliamos os 25 anos de luta pelo fim da violência contra as mulheres no Brasil, ou seja, naquela época, os 25 anos que a gente se refere, os 25 anos de luta do movimento feminista, né? Dos movimentos feministas, das feministas, né? Nessa luta contra a violência. Então, o seminário apontou naquela época avanços e desafios da prática política do movimento, como também as lacunas teóricas, as políticas existentes ainda nesse campo. Nós, da MB, chegamos a 4 grandes conclusões desse seminário, né? Que uma delas é a experiência de luta contra a violência de gênero, que esteve nesses 25 anos concentrada em alguns segmentos dos movimentos de mulheres. Ainda não era uma luta, né, que era abraçada por todos os movimentos, né? Então, essa experiência ela necessitava ainda ser apropriada, refletida, tomada como um elemento de aprendizagem de amplos setores do movimento de mulheres que têm se engajado nessa luta, né? Organizações de mulheres indígenas, organizações de mulheres trabalhadoras rurais, de mulheres nas áreas rurais, comunidades quilombolas. Quer dizer, essa luta precisava chegar, né, nesses diferentes segmentos de mulheres, né? Mulheres das periferias, das grandes periferias urbanas, né? Então, precisava chegar a essas mulheres. Outra coisa que a gente observou é que ainda havia lacunas, tanto teóricas quanto práticas, né? Política em relação à violência contra as mulheres. Por exemplo, a violência contra as mulheres e a interface com o racismo, a violência contra as mulheres lésbicas e entre as mulheres lésbicas, né? Um outro aspecto que a gente observou desse seminário é que havia enorme carência de discussão e de diagnóstico da situação da violência contra as mulheres e de sua inserção com os diferentes contextos regionais e subregionais brasileiros. Assim, as estratégias de enfrentamento à violência nesses contextos regionais e estaduais eram distintas, né? Eram distintas. Então, em março de 2006, a MB puxou uma grande ação nacional que foi encampada por várias organizações e movimentos sociais no Brasil. Teve como inspiração a realização da Vigília pelo Fim da Violência contra as Mulheres em Recife, Pernambuco. Essa ação, claro que também tinha como função pressionar o legislativo para aprovar a Lei Maria da Penha, né? E também denunciar a gravidade da situação. Essa ação ela teve uma grande repercussão nacional, na imprensa, né, na sociedade, né? E a gente reafirmou a nossa capacidade de mobilizar, de realizar atividades de rua, de construir cada vez mais como um movimento organizado, com capilaridade em todos os estados brasileiros. Ao mesmo tempo em que pressionávamos o Poder Legislativo, né, para aprovação dessa lei. Então, durante todo o processo, né, para aprovação da Lei Maria da Penha, a AMB participou ativamente, acompanhando todos os passos no Congresso Nacional, incidindo politicamente com a pressão direta sobre o Poder Legislativo e, por último, sobre o Poder Judiciário, preparando manifestos para o Judiciário, enviando e-mails, exigindo a aprovação do projeto-lei, que na época era 4559, né? Praticamente todos os estados aproveitaram o espaço das vigílias para coletar assinaturas, para serem enviadas para os deputados e deputados federais, senadores, etc. Naquela época não existia esse sistema eletrônico ainda, né? Que permite, esse sistema de internet que permite a gente fazer essas assinaturas, e a gente teve que, isso era uma coisa muito, não era tão virtual assim, então, uma vez sancionada a lei, a nossa militância fez inúmeras incidências divulgando a lei, porque a gente sabia que se a gente não divulgasse a lei, né, as mulheres não teriam acesso, né, a sociedade não pressionaria o Estado, então a gente tinha que, a questão da incidência, divulgando a lei, exigindo dos poderes públicos a sua aplicação, né, a ampliação do serviço de atenção às mulheres. Então, a Lei Maria da Penha, desde sua sanção, tem sofrido inúmeros ataques por parte dos setores conservadores, como juízes, parlamentares, sobre o argumento de que a lei era inconstitucional. Então, nós sofremos muita pressão, né? E nós fizemos muita pressão na defesa da lei, né? Realizamos videoconferência,
petições online, audiências públicas, e fizemos uma campanha, mexeu com a Lei Maria da Penha, mexeu com todas as mulheres, né? Então, em 2007, a AMB considerou que era necessário realizar uma formação para as militantes do nosso movimento. A formação foi focada em 3 contextos: o contexto urbano, das grandes cidades, os conflitos agudos decorrentes de projetos de desenvolvimento e o contexto da violência difusa, né, nas comunidades tradicionais, por exemplo, né? Então, esse processo de formação foi importante porque nós construímos uma percepção coletiva mais acurada das causas estruturantes da violência contra a mulher, os tipos e os diferentes contextos em que essa violência acontece. Assim, a gente nesse processo, a gente afirmou que a violência contra as mulheres são a expressão da dominação, opressão e exploração do patriarcado heteronormativo. As violências contra as mulheres, elas produzem e reproduzem as desigualdades das mulheres, pois quanto mais desigual é uma mulher, tanto maior e mais frequente é a violência vivida. Está nas raízes... Edna, quando ficar faltando 5 minutos, tu dá um toque para mim? Porque, como eu estou aqui no Word, aí eu não consigo ver a mãozinha, nadinha, tá ok? 5 minutos, gata. Tá bom, então, a gente viu que está nas raízes da formação brasileira, racista e capitalista, portanto, se articula com movimentos e com as desigualdades de classe. As violências contra as mulheres se refletem na política, na economia, na cultura brasileira, né? Ela se estrutura também nas desigualdades de classe, de raça, né? Então, ela não acontece só no espaço doméstico, né? Ela acontece nas instituições, como o Estado, etc. Ela se articula com outras formas de violência, como a violência urbana, a violência nas relações de trabalho. Ela ocorre de modo diferente, de acordo com os contextos que estão inseridos, né? De desigualdade, de resistências, né? Enfim, então, a desigualdade... Em 2008, né, na 12ª Reunião Nacional do Comitê Político, foi aprovada a Carta de Princípio da AMB. E a luta pelo fim da violência foi considerada também digamos assim, um eixo, né, uma questão fundamental para a AMB, dentre outras, que foi aprovada nessa carta. E aí, em 2008, também a gente fez retomamos as vigílias. Em 2009, a gente participou do Fórum Social Mundial, né? E onde a gente participou, como a gente já vinha articulando desde que o Fórum existiu desde as atividades do Fórum de 2001. Então, a gente colocou a violência como uma questão fundamental, a questão da legalização do aborto e a questão da justiça socioambiental. Em 2011, a gente participou da campanha nacional, a gente lançou a campanha nacional de luta pelo fim da violência contra as mulheres negras, né? E a gente fez toda aquela discussão sobre a questão solta os seus cabelos e prenda o seu racismo, né? No ENAME de 2011, o segundo ENAME, a gente intensifica essa luta pela implementação da Lei Maria da Penha, a gente avança na discussão da heteronormatividade, né? A gente discute a importância das relações de gênero nas escolas, com ações voltadas para a educação das crianças, a gente viabiliza, discute a questão da estética, da nossa estética, né? No enfrentamento à violência, né? E em 2012 a gente participa da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, né? Onde a gente teve uma atuação importantíssima nos estados, né? Onde a Comissão Parlamentar de Inquérito passou nos estados, a gente teve uma atuação, a gente apresentou nossos dossiês, né? A gente participou ativamente, tanto lá em Brasília, como nos estados, né? Divulgando essa CPMI, né? E, infelizmente, né, a gente não conseguiu dar continuidade, prosseguimento a esse monitoramento da CPMI, né?
cobrando dos estados o que estava posto na CPM, no relatório da CPMI. E isso aconteceu também devido à mudança na conjuntura, né, com o golpe, né, de Dilma, né, e o caráter misógino do golpe, né, e a gente passou esse período de desde o golpe, né, denunciando a misoginia do golpe, denunciando o aumento da violência. Quando o governo Bolsonaro assumiu, a gente denunciou a situação da política de enfrentamento à violência, o fim ou a precarização, o fim do Ministério, da Secretaria de Política para as Mulheres, das políticas para as mulheres, né? E é quando chega a Covid, né? A Covid-19, onde a gente começa a aumenta, né, explode, né, o número de feminicídios de mulheres, e é quando um grupo de mulheres começa a se articular, né, convida vários movimentos e coletivos de mulheres para participar da campanha do Levante Feminista contra o feminicídio, lesbocídio e transfeminicídio, né? E muitos de nós da MB se articulou nessa campanha, e vários agrupamentos estaduais ainda têm se articulado em torno dessa campanha, né? Mas que a gente vem percebendo que, para além da campanha, a gente precisa saber qual é o lugar, qual é a luta da AMB em relação ao enfrentamento à violência, né? E como a gente vai trabalhar essa luta, né? Trabalhar essa mobilização, né? Em aliança com a campanha do Levante Feminista, já que o Levante Feminista foi discutido na AMB, foi aprovado que a gente participaria dele, né? E como é que a gente, então, qual é o nosso papel nessa campanha? E, ao mesmo tempo, o que é que a gente vai fazer em termos de AMB? A gente está, neste momento, nessa encruzilhada, né? Como construir o Levante, contribuir, e, ao mesmo tempo, como construir a nossa luta também como AMB. E é nesse contexto que a gente vive hoje na AMB. É isso. Eu queria agradecer muito a Analba, que me ajudou muito a trazer informações sobre isso. Enfim, finalizando, é isso. Muito obrigada pela atenção, e a gente segue.